1, um texto conhecido, eu fiquei, Senhor, coisas que a gente já conhece, já ouviu tanto essas mensagens, e de novo, e aí aquilo ficou no coração, falei, tem tanta coisa, tantos textos para pregar, e eu fiquei, Senhor, de novo, vocês precisam ouvir de novo. Eu não disse você precisa, Deus disse que nós precisamos lembrarmos mais uma vez desse texto. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8. Diz, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Podemos assentar? Queridos, eu fiquei pensando nesse texto, e algumas coisas Deus foi trazendo para a minha vida. Precisamos, nosso tempo é curto, e vamos trazer uma palavra bem rápida, mas para a gente sair daqui procurando entender qual o propósito de Deus, mais uma vez, para a nossa vida. Culto é serviço, então a gente vem apresentar algo para Deus. E o negócio é tão bom, é tão agradável, é tão compensador, que a gente apresenta a Deus o nosso sacrifício, o louvor, e Ele nos traz uma palavra do coração dEle para o nosso coração. Isso é bondade de Deus para nós. Nós trazemos alguma coisa e Ele nos traz uma porção da sua palavra. E a porção hoje fala disso aqui, uma opção de vida. A gente tem falado tanto em santidade. Eu escutei essa semana, alguém parou e falou assim: parece que ser santo agora é motivo de chacota. Quando você fala, as pessoas até, se chamar alguém, ô santo, aí parece que está zombando da pessoa, e a pessoa às vezes até briga porque chamou ele de, eu não sou santo. Nas nossas capacidades humanas nós não somos, mas a Bíblia nos orienta, aliás, nos ordena a ser santo como aquele que nos chamou. E aqui conta a história de jovens que estavam pagando um preço por causa da rebeldia da nação de Israel. Foram levados, acredito que todos conhecem a história, por causa dessa rebeldia. O Senhor alertou usando os profetas, mas Israel era rebelde. Como ele mesmo, o próprio Deus disse a Moisés: meu povo é um povo obstinado, teimoso, rebelde, cabeça dura. Para a gente entender mais ainda, o povo de Deus, muitas das vezes é assim. Deus falou assim: sabe por que vocês precisam ouvir de novo? Porque vocês são assim, vocês são teimosos. Vocês ouvem, firmam passos, mas daqui a pouco parece que se esquece daquele propósito que fizeram. E eu, como sou um Deus amoroso, eu estou sempre lembrando que eu desejo que o meu povo esteja diante da minha face. E o povo então se rebela, vem a Babilônia, leva esses jovens, eles vão como prisioneiros. Eles tinham tudo
para serem rebeldes diante de Deus, terem mágoas diante de Deus, ficarem reclamando. Hoje então, meu Deus do céu, eles teriam todo motivo, eles ficaram assim por causa disso, porque Deus foi mal com eles, e eles entenderam que mesmo na Babilônia, estando cativos, ali ainda havia um projeto de Deus, um propósito de Deus para a vida deles. Quantos nesta manhã podem dar glórias a Deus por causa dos momentos difíceis que já passaram ou que estão passando? Isso traz para a gente um crescimento. E eles estavam entendendo isso. Mas eles chegam lá, e aí eles são separados porque encontram neles um semblante diferente. Eles foram considerados diferentes. E Deus, próprio Deus, vai dar uma sabedoria a eles. Eles foram chamados para serem servos do rei, mas uma elite, um servo de elite. E aí, por estarem na elite, então eles participariam do manjar do rei, da comida do rei. Isso parece agradável. Se fosse hoje, nos nossos dias, nós diríamos, está vendo? Deus me chamou para sentar com os príncipes, estou comendo da melhor comida e coisa e tal. Mas eles pararam e falaram assim, não, nós temos princípios. Nós temos princípios, irmãos. Nós somos diferentes. Nós temos, minha saudosa tia, ela dizia, Israel, a Bíblia te ensina a andar, a se vestir, a falar, a comer, a se dar, a ser um bom filho, a ser um bom pai, a ser um bom esposo, a ser uma boa esposa. Tudo isso a Bíblia ensina, irmãos. Tem cola para a gente aqui, o manual está aqui para a gente seguir. Mas nós, às vezes, deixamos de seguir e entramos por caminhos tortuosos. Eles tinham princípios. E nesses princípios lá, no início, Deus colocou padrões também para ele na alimentação. E eles viram que aqueles alimentos, o problema não era o tipo de comida. Eles entenderam que aquelas comidas eram comidas sacrificadas. Eles viram que eram comidas sacrificadas e Deus colocou um padrão para eles. Santidade é separação. Eu não me misturo. Por mais que a situação às vezes nos empurre para se tornar igual, nós sempre seremos diferentes. Sempre agiremos diferente. A gente escuta pregadores dizendo que nós somos uma nação, a igreja é uma nação nessa terra que anda na contramão do mundo. Nós sempre vamos ir de contramão daquilo que o mundo coloca. E aí me chamou a atenção aqui, irmãos, que primeiro, eles escolheram, Daniel escolheu, jovens escolheram, que padrão de vida seguir. No meio da Babilônia, no meio da podridão, no meio do cativeiro que eles tinham que obedecer, eles escolheram um modo de vida, de seguir. E ser santo precisa ser para nós também uma opção, um modo de vida nosso que nós optamos. Por que nós optamos? Já é uma ordem divina. Primeiro é uma ordem, sede santos como eu sou santo, já falei isso aqui, é uma ordenação. Mas eu também preciso aceitar essa ordem, é uma opção minha aceitar essa ordem. Mas a Bíblia também diz, a gente fala tanto de um Deus amoroso, e esse Deus amoroso, ele diz assim, quem é limpo, se limpa ainda mais. Mas quem é sujo? Ele não poderia falar assim, quem é sujo, se limpa também. Ele para e fala assim, quem é sujo, se suja mais ainda. Sabe por que Deus, hoje eu estou entendendo um pouquinho mais isso, porque Deus fala assim, quem é sujo, se suja mais ainda, porque foi uma opção de vida que você escolheu. Você quer ser assim, então seja do jeito que você quer, eu não vou te proibir. Mas quem eu chamei para ser diferente, eu chamei para ser separado. Eu chamei para fazer a diferença. Vão olhar, o texto aqui está bem claro. Quando eles são escolhidos, viram neles algo diferente. Eu fiquei me perguntando, Deus, será que as pessoas estão vendo alguma coisa diferente na minha vida? Será que chama atenção a glória? Eu venho de uma época, já são 52 anos de idade,
A Assembleia de Deus tinha aqueles padrões rígidos de crente. Então a gente andava, minha esposa esse dia estava falando, quando eu conheci Israel só andava social, eu andava social, ia até comprar pão. Eu ia lá sem dinheiro, só o dinheiro do pão, mas eu ia calça social, camisa social, e não ri não, mas eu ia de chinelo, que esse país só na padaria, às vezes eu ia de chinelo, calça social, camisa social, ia de chinelo. As pessoas olhavam e já sabiam, é crente, é assim. As irmãs eram conhecidas pelos seus trajes também, mas tinha gente que a gente olhava mesmo com traje, não parecia, não era. Você olhava e falava assim, tem alguma coisa diferente. Aí sempre se bateu uma coisa, não está na veste, não está no corte de cabelo, não está nisso, está em algo interior que Deus vai transformando, vai limpando. E a Bíblia diz o seguinte, um coração alegre aformoseia o rosto. Aí eu entendo, quem tem Jesus só pode ser alegre, irmãos. Então, quem tem Jesus tem um rosto alegre, tem um rosto formoso, porque a alegria dele em nós vai nos fazendo ser diferente. Eles escolhem isso, nós escolhemos não nos contaminar. Qual tem sido a nossa escolha? Depois, tem uma outra coisa aqui que está nos chamando a atenção. O que é? Eles entenderam que era a alimentação que ia contaminar eles. E aí ficou aquela pergunta no meu coração: o que é que eu ando comendo sem observar que está me contaminando? E eu não estou falando de comida agora, de arroz, de feijão. O arroz caro está me contaminando, vou deixar de comer arroz porque está caro. Não estou falando disso. Eu estou falando o que é que nós estamos trazendo de alimento para a nossa vida. Quais são as coisas que estão alimentando a nossa alma? É palavra? Se eu falei no retiro, eu vou repetir aqui. Deus não quis incomodar a gente. Ele não quis cansar a gente. Ele falou assim, medita na minha palavra, só em 2 tempos. Só precisa 2. Não precisa você se desgastar nisso. Medita na minha palavra, só nesses 2 tempos. E eu fico pensando, que tempo, Deus? Ele, de dia e de noite. Só nesses 2 horários, tá bom. Você medita de dia e medita de noite. Por que isso, irmãos? Porque é a palavra realmente que traz o alimento para a nossa vida. É a palavra quem vai modificando a gente, não é ninguém que vai nos convencer, não, é a própria palavra que nos convence. Isso aqui está errado. Eu comecei a pensar de manhã e falei, Senhor, isso aqui não dá não. Não combina, não dá mais. Sabe aquelas coisas? Tem roupa, irmãos, que eu tive que dar, que a minha esposa parou e falou assim, você vai ficar com essas camisas? E aquela insistência do gordo, né? Não, deixa aí que eu vou emagrecer, eu vou perder peso. Deixa, mas não dá mais. Além de não dar, tem, não por agora por tamanho. Mas sabe aquela coisa que o tempo vai passando e a gente olha e fala assim, isso aqui não combina mais com a minha idade? A gente, não acontece isso. O tempo passa, vocês que são jovens, não se incomodem não, o tempo vai chegar também. Aí você vai olhar e fala assim, não, isso aqui não dá muito para mim não. Isso aqui já não combina mais, a gente coloca assim, misericórdia, 52 anos, eu com isso, não combina mais, a gente faz isso de roupa. Imaginem, pensemos agora em coisas espirituais, que tem situações que não combinam mais com a gente. Não dá mais para a gente viver de mentira, não dá mais para a gente viver de engano. Não dá mais para a gente viver de uma história que só é verdade na nossa cabeça, mas todo mundo à nossa volta sabe que aquilo não é uma realidade. Que tipo de realidade? É que às vezes a gente chega na igreja, a gente chora, levanta a mão, mas as pessoas sabem que a gente sai dali e continua da mesma forma, não há nada de diferente em nós. Nós não optamos por ser diferente, parece que a diferença é só na hora do culto. E eu queria trazer algo para você que eu estou aprendendo ao longo dos anos. Culto é mais demorado do que o que a gente pensa. Porque se programa aqui 1 hora, 2 horas de culto, essa é a visão de muita gente. Eu vou lá que é 1 hora de culto. Mas quem quer cultuar mesmo nessa 1 hora, vive dias de preparação para apresentar 1 hora para Deus.
Antes de chegar, já fica aquela coisa, eu vou chegar diante dos irmãos, eu passo pela porta e falo assim, Senhor, é por misericórdia, pensem bem, se voltássemos àquela questão do tabernáculo e entrássemos de maneira que não deveríamos entrar, e o anjo de repente, cabeças. Como é que ia ficar, pastor? Recolhe mais uma, recolhe mais uma, recolhe mais uma, de repente ninguém mais quer entrar. Mas hoje a gente entra por misericórdia, e mesmo na misericórdia a gente vem e já se curva e fala, Senhor, eu não mereço, mas por tua misericórdia, e Ele permite que a gente entre para quê? Para buscar mais um pouquinho, se alimentar do alimento correto. Tem gente se alimentando, irmão, de tanta coisa, de notícias de jornal. Essas falam forte. A gente viveu um tempo que a gente descobriu que tinha crente que ia lá dar uma olhada no horóscopo de vez em quando, pastor Marcel. Comprava o jornal, ia lá, eu vou ver ainda. E aí eu lembrei agora de um professor que eu tinha, que ele dizia o seguinte, nós somos evangélicos de alma católica. Parece que leva tempo, isso é o povo de Deus, o povo saiu do Egito, mas daqui a pouco eles estavam lá. Lá no Egito a gente comia isso, comia aquilo, querendo voltar, mas aquilo já foi, não é mais. Daniel entendeu que eles estavam na Babilônia, mas eles não precisavam ser igual aos babilônicos, eles precisavam ser diferentes. Então eles escolhem que tipo de alimentação eu vou comer. Bebe vinho. Eles falam, para a gente traz água. E a palavra não é pão, a palavra não é água, nela que sacia a nossa sede, nela que nos conduz, irmãos. E aí, eles optaram por isso. Agora a dificuldade, a gente opta por isso. A gente quer ser santo, mas não é difícil buscar um padrão de santidade? A gente não acha difícil? Não, tem gente que vai dizer, é impossível. Mas aqui tem um segredo que está escrito no texto. Deus deu graça e misericórdia. Quando, pastor Marcel, quando a gente escolhe, parece que essa escolha nossa, quando a gente fala assim, Senhor, eu quero, vai ser difícil, mas eu quero. Isso é como se fosse uma explosão no céu. Opa, tem alguém decidido a ter um padrão diferente, padrão de santidade. O céu promove as condições para que a gente alcance isso. Não é difícil, não. Você vai sair daqui nessa manhã confiando que o céu, que Deus vai promover condição para mim e para você, para sermos mais santos hoje do que éramos ontem. Amanhã buscar mais santidade do que alcançamos no dia de hoje, porque é de dia em dia buscando um padrão de santidade. Ah, mas eu preciso fazer tanto esforço? Não. Só escolha que tipo de alimentação você está trazendo para a sua vida. Quais são as mensagens que estão alimentando a minha e a tua alma? Uma mensagem que eu guardo até hoje, eu ouvi ainda há pouco, antes de vir para cá, do pastor William, me mandou, Jesus está voltando. Nasci, cresci, ouvindo que Jesus está voltando, e eu guardei isso no meu coração. Eu preciso ir. Eu preciso ir, eu preciso estar, eu preciso chegar lá, porque se eu não chegar, eu entendo, no meu entendimento, eu serei a pessoa mais ingrata com Deus. Sabe por quê? Ele promoveu tudo para eu ser salvo, Ele fez tudo, eu não fiz nada, e eu não aceitei a salvação que vem do Senhor. Eles pararam, esses jovens aqui, eles optaram. E aí, agora a dificuldade, vai ser difícil, vai, mas Deus dá graça. Me ajude aí, diga para quem está do seu lado, Deus dá graça. Ele dá graça. Você vai alcançar, vai ser difícil, mas Ele vai dar graça. Tem hora que essa graça vai dizer assim, ó, sai daí. Tem hora que a graça vai dizer, não escuta isso não. Tem horas que a graça vai informar, não veja isso, isso aí está te contaminando, não veja mais, não assista mais, não pegue mais. O que é, pastor? Seja mais claro. Eu não preciso ser claro, você já sabe o que é. Eu sei o que é, não dá mais para a gente, não combina com os nossos olhos. A Bíblia diz, não coloque diante dos vossos olhos nada torpe, nada enganador, nada, fuja disso, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra enganosa, seja sempre sim, sim, não, não, sinceridade ao nosso coração é o que o Deus quer.
Eles param e vão ao eunuco. E ele diz assim: vou morrer por causa de vocês. Vocês pararam, vocês querem uma coisa que é difícil. Mas Deus deu o quê? Graça e misericórdia. Aí o teste. A gente às vezes quer ver um teste. A gente quer fazer teste. Será que vai ser verdade? Faça seu teste com Deus. Tente um dia. Tente 5. Tente 10. Eles falaram aqui, dê 10 dias para a gente. Nos permita se alimentar 10 dias assim. E depois você veja a diferença. E aí aos que fazem dieta, eu acho que quando eu li aqui, eu falei assim, o pessoal fica eu estou fazendo dieta agora para não engordar. O texto aqui diz que eles comeram legumes e beberam água. Ao final dos 10 dias, eles estavam o quê? Mais gordo do que os outros. Eu não estou querendo parar com a sua dieta, não. Mas eu estou querendo trazer para nosso entendimento o seguinte: o ensino aqui é espiritual para nós. Se alimente das coisas de Deus. E eu e você seremos mais fortes do que quem não está se alimentando das coisas de Deus. O que vai fazer a diferença na nossa resistência é o tipo de alimentação que nós estamos tendo diariamente. E há um conselho: medita na minha palavra de dia e de noite. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu, para eu não contra ele. É a palavra, é sempre a palavra. A palavra traz refrigério, a palavra traz consolo. Quando a gente precisa lutar, a Bíblia nos ensina que nós não temos armas competentes para lutar contra as coisas espirituais, mas Ele deu-nos um armamento, nos deu a couraça, nos deu a armadura de Deus, mas acima de tudo Ele fala da espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Pastor Gesiel Gomes costuma dizer o seguinte: nós aqui só temos as cópias. Os originais da palavra estão na eternidade, porque a palavra vem do céu, então é lá. Aqui a gente só tem uma cópia dessa palavra, você tem uma cópia de algo que está na eternidade, que está nos céus, para trazer para a gente alimento. Quando a gente precisa de proteção, onde encontramos proteção? Na palavra. É armamento, é escudo. Quando temos fome, ela é pão. Quando temos sede, ela é a água que sacia a nossa sede. Quando precisamos saber do que aconteceu ontem, é ela que nos revela. Quando precisamos de saber o que está acontecendo hoje, é ela que nos revela. Esse é o dia que fez, Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele, é para hoje. Mas quando queremos saber do amanhã, ela também nos mostra o amanhã. Haverá novo céu, haverá nova terra, e a igreja viverá nesse tempo de novo céu e de nova terra. Palavra para ontem, palavra para hoje e palavra para amanhã. Opção de vida que nós precisamos puxar para a nossa vida, optar para nós, sermos santos, como aquele que nos chamou. E aí, eu fiquei pensando em algo aqui, para finalizar essa mensagem, e agora veio ao meu coração o seguinte: se desejamos ser santo, ser separados, o restante, tudo que vier, é pela conta do próprio Deus. Lá na frente a gente encontra a resposta disso. Mas buscai primeiro o reino e a sua e as demais coisas. A gente está preocupado em querer e buscar tantas coisas, mas tudo que nós devemos ter como opção é buscar primeiro o reino. Quando nós buscamos o reino, se falamos de um reino que vem a nós, na oração do Pai Nosso ele disse: venha a nós o teu. Quando você pensa num reino que vem, um reino tem um rei. Um reino tem um exército, tem segurança para nós. Um reino tem para nós esconderijo. Castelos eram usados para esconder os povos quando chegava nos momentos de guerra. Quando o reino vem, a gente está escondido em Deus. Quando o reino vem, o rei vem, e a gente entende que a gente é só súdito, a gente não deseja mais nada, a gente não pensa mais nada, até pensa, mas não é o nosso pensamento que a gente vai dar ouvido, é o pensamento do rei.
Quero cumprir isso. Só se tiver na vontade do rei. Só se tiver no decreto do rei. Aí a gente vai. E agora eu estou correndo perigo. O reino vem com os anjos. E a Bíblia diz, ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para não deixar você tropeçar com o teu pé em pedra. O reino, quando chega, traz provisão para nós e traz segurança para todos nós. Se optarmos em buscar a diferença para as nossas vidas, Deus nos dará graça e misericórdia. Quantos acreditam que pode alcançar esse modo de vida? Que Deus te abençoe, queridos. Talvez não seja a palavra que você queria ouvir nessa manhã, nem eu. Falei assim, Senhor, eu queria escutar outra coisa, mas eu precisava ouvir que eu preciso buscar um pouco mais de santidade. E aí eu fecho dizendo o seguinte, Josué disse para o povo, quando estava para atravessar o Jordão, santificai-vos, quando? Quando? Santificai-vos hoje, repita comigo, dia de santificação, é hoje. Me ajude, diga para quem está do seu lado, não deixa para amanhã não, começa hoje. Sabe aquele negócio da dieta que a gente começa sempre na segunda-feira e nunca começa? A gente vive, é hoje, a gente vive, irmãos, na vida espiritual muito das coisas naturais. Olha, a partir de amanhã, aí quando passa as primeiras horas do dia, Jesus, tu me entende, misericórdia, misericórdia mesmo. Aí por isso que Josué disse, santifiquem-se hoje. E amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nosso problema é querer que as maravilhas aconteçam amanhã, mas a gente não se santificou hoje. Então, busque a santificação, comece agora, a partir de agora. Senhor, vai ter momentos difíceis, mas tu disse que vai dar graça e vai ter misericórdia de mim. Deus te abençoe em nome de Jesus.